a gente está aqui na 21ª edição do Congresso Brasileiro de Sementes, mas ao meu lado está a pessoa que idealizou a primeira edição desse congresso, Odete Liberal, pesquisadora, aposentada. Está aqui prestigiando o evento porque continua achando importante acompanhar o que tem de evolução aí dentro desse aspecto de produção de semente, de produtividade, de resultados para o produtor brasileiro. A gente vai conversar um pouquinho dessa história toda da Dona Odete, que começou como pesquisadora, Dona Odete. Como é que foi esse início de trabalho junto à produção de sementes? Como pesquisadora, eu fui escolhida junto com outros colegas em Pelotas, Rio Grande do Sul, para formar uma comissão para estudar os problemas de melhoria da qualidade da semente e de aumento de produtividade, distribuição dessas sementes ao longo do Brasil. Mas não era um trabalho fácil, primeiro pelo tamanho do Brasil, que é tão pequenininho, né? Que é quase um continente. Então, nós começamos nessa comissão, lá em Pelotas, formando um laboratório de análise de sementes. Isso foi na década de... E 60 e poucos, na década de 60, né? E neste laboratório a gente começou examinando as sementes, fazendo análise da qualidade, da pureza genética, da pureza física, da germinação, do vigor, da umidade das sementes de trigo principalmente. A soja ainda não tinha avançado tanto, era mais... fazíamos de todas as sementes, mas era mais as de semente de trigo, porque se plantava muito, semente de arroz também, né? Se plantava muito. Mas vimos a necessidade de estender, de fazer outros laboratórios, porque o primeiro laboratório de análise de semente era o de Campinas, em São Paulo, né? Porém, o nosso lá foi o segundo. E dali nós estendemos o nosso trabalho para o estado de Santa Catarina e para o estado do Paraná, que foram os 3 estados que deram um impulso grande nessa parte. Naquele momento, quais eram os problemas das sementes, o que faltava para o produtor, enfim, como a pesquisa ajudou nesse processo? Olha, para resumir, faltava tudo. Porque o pessoal plantava o que ele colhia e do jeito que colhia. Então, não se pode achar que vamos ter lucro preparando um campo, adubando e plantando, esperando que vai chover, que não vai chover. E uma semente que não era semente, era grão. Então, não sabia se ela ia germinar, se ela não ia, não sabia que grau de pureza que tinha, que variedade que era, se era uma variedade adaptada, se era uma variedade produtiva. Não, cada um plantava o que ele colhia no próprio estabelecimento dele, né? Então, isso aí resultava em falhas, já a colheita não era uma colheita homogênea, cheia de ervas daninhas, que depois se multiplicava mais ainda. Muito diferente de hoje, que a gente tem orgulho de ver aquelas fileiras verdes completas, aquele mundo fora de coisas plantadas. Estava começando, então, um movimento para a certificação das sementes no Brasil. E para utilizar tanto a análise como a tecnologia para ter melhores sementes e uma produtividade maior, além de uma resistência também a pragas. E depois a gente foi pensando no gosto da semente, na maior produtividade e nessas coisas todas. Mas o foco inicial era resistência, uma semente que pudesse... Produtividade. Produtividade, porque não se pode ter produtividade plantando vamos dizer, uma amostra de semente que ela não tenha germinação acima de 90%,
né? Não tem produtividade se dentro daquela amostra tem pedras e ervas daninhas. Então, a qualidade das sementes. E é esse que foi o primeiro foco foi esse, a qualidade das sementes. O Ministério da Agricultura, nessa ocasião, ele começou a produzir nos centros de pesquisas que havia, começou a produzir sementes de boa qualidade e a doar aos agricultores. E uma seleção de pessoas, um grupo de pessoas foi selecionado para ir fazer reuniões em diferentes estados e mostrar aos agricultores, principalmente em congressos e tudo, a necessidade de melhorar a qualidade das sementes para ter mais produtividade. Mas a senhora estava me contando que, num primeiro momento, a doação feita pelo Ministério não teve efeito. Por quê? Exatamente. Por quê? Porque as sementes eram tão gostosinhas que eles comiam as sementes, né? E depois plantavam sempre as mesmas deles, não queriam ter gastos. Quando se descobriu no Ministério que, em vez de plantar, eles estavam comendo, trocou-se a ideia, então, vamos cobrar. Né? Porque aquilo que dói no bolso, aquilo a gente respeita, né? Aprende a dar valor, né? Aprende a dar valor. Então, nesta hora, houve muita resistência, porque chiaram. Ué, antes era de graça, agora quer dar? A gente teve que explicar, mas se a gente der, vocês comem, né? Então, trocou-se. Aí já começou. Também foi a época em que houve comissão de sementes e mudas e que se fizeram novas leis no Ministério, que se editou novas regras de análise de sementes baseada na International Seed Test Association, na ISTA, e que começou a regularizar em todo o Brasil o sistema de sementes certificadas. Quando a pessoa plantava semente certificada, tinha um lucro muitas vezes maior que aquela semente correspondia à qualidade maior. Né? A gente teve alguns percalços também na lei, que as pessoas achavam que a repetição vária de semente numa lei, vamos botar grão. Grão não é semente, grão é qualquer coisa, né? Semente é semente. Mas tudo deu certo. Demorou. Mas daí a senhora resolveu criar uma associação onde essas pesquisas pudessem ser compartilhadas e divulgadas. A senhora foi a primeira presidente da Abrates. Sim, mas dizer que fui eu é muita pretensão. Fomos 25 gatos pingados, como eu digo, porque cada um era de um estado do Brasil, que numa reunião no Recife, em 18 de setembro de 1970, uma reunião num congresso, nós sentimos a necessidade de haver uma associação que nos unisse a todos que trabalhávamos em pesquisas, uns em universidade, outros em institutos de pesquisa, uns nos ministérios, outros nas estaduais, que todos falassem a mesma língua. Então, esses 25 engenheiros agrônomos, né, me escolheram porque, naquela ocasião, né, justamente nós lá de Pelotas é que tínhamos iniciado e estávamos dando cursos em diferentes locais e tudo. Não é que a gente conhecesse mais, mas estava mais informada, dando cursos e tudo, então acharam por bem me escolher naquela ocasião para ser a primeira presidente da Abrates, que hoje está comemorando 21 anos. A Abrates é a Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes. Em Sementes. Como é que a gente avalia, como é que a senhora avalia hoje toda a tecnologia embarcada nas sementes? Temos o que fazer ainda, a pesquisa ainda pode evoluir com essa tecnologia. O que a senhora está vendo hoje? Olha, eu estou vendo um avanço tremendo. Quando, naquela ocasião, a gente iniciou a Abrates, né, de uma maneira muito incipiente,
repare, 52 anos atrás, não havia WhatsApp, não havia YouTube, não havia Instagram, não havia essa mídia que a gente tem agora, né? Não havia nada disso, foi muito difícil começar. E durante alguns anos a coisa não foi tão assim como a gente queria. Tanto que eu agora fui chamada para ser homenageada, mas eu acho que a maior homenagem foi ver o que fizeram, sabe? Os avanços que teve em tecnologia e tudo, porque foram tão e tão grandes, principalmente nos últimos anos, né? Porque houve mais aporte, houve pessoas que já estavam com pós-graduação, pessoas que tinham mais conhecimento, mais interesse. Quer dizer, a cada ano a ciência e tecnologia está dando os passos gigantescos. E acredito que daqui por diante ainda vai dar mais. O que eu estou vendo nesse congresso, eu estou vendo quantas áreas novas que existem agora com o mesmo foco. Então, é muito diferente daquelas pesquisas que a gente fazia com poucos recursos e pouca tecnologia ainda. Então, só pode, no Brasil principalmente, que nós estamos focados nisso, que está dando certo, só pode melhorar e muito. Né? Pois é. E eu fico feliz, eu costumo dizer aí para o pessoal que quando eu plantei aquela sementinha, eu digo eu, porque saber como é que são os princípios das coisas, né? Com um em cada lugar. Nem telefone a gente podia, tinha telefone, e não tinha verba para uma coisa que estava começando. Então, saiu aqui desse bolsinho, né? As coisas para registrar, para fazer os estatutos. Quer dizer, foi uma canseira que valeu a pena. Mas eu não sabia que semente, apesar de ser especialista em semente, eu não sabia que semente eu estava plantando. Mas deu nessa sequoia. Eu disse, mas que isso? Que árvore linda, grande. Porque cada vez, e eu quero elogiar muito, 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 né? É pena que alguns dos que trabalharam bastante, uns que já foram embora e outros que não puderam vir porque estavam doentes, como a doutora Clara de Oliveira Guedert, que foi, só nós duas mulheres foram presidentes, né? Eu e ela. E também o doutor José de Barros França Neto, que também está doente, que também, na verdade, dois que trabalharam bastante e poderiam estar aqui porque ainda estão vivos, né? Mas o pessoal do Paraná, ultimamente, é que tem transformado muito, muito, muito. É uma união muito grande, um esforço muito grande. Então, com eles, eu tenho certeza que a Abrates ainda vai mais longe, porque congrega muitas vamos dizer, outros setores. Agora, dona Odete, a gente já falou, num primeiro momento, da necessidade de melhorar a qualidade da semente, a gente já falou da questão da produtividade. Imagino que a semente tenha passado pelo processo de tropicalização também com a evolução, a conquista Sim. de novos espaços no Brasil. O que falta para ter essa semente? Qual que é o futuro da pesquisa? A senhora, com a visão que a senhora tem hoje, Sim. como pesquisadora, pesquisaria o quê? Se você quer saber qual é o cerne, ainda é mais investimentos, tanto da parte do governo federal, estadual, municipal e do particular, principalmente dessas empresas que ganham coisas com o avanço da pesquisa e da tecnologia, e investir. Porque muitos pesquisadores fazem trabalhos tremendamente importantes e não conseguem, vamos dizer, publicar. Exemplo da doutora Doris Groth, que faz um trabalho de identificação de sementes minucioso, maravilhoso, e é do dinheiro do bolso dela que ela manda, ela mesma faz os desenhos, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que comprar um novo microscópio, ela vende o carro e compra um novo microscópio, porque está faltando
mais dinheiro para publicar certas obras que são caras e que o investimento particular poderia ajudar também. O reconhecimento do trabalho que a pesquisa faz hoje. Exatamente, exatamente. E mais investimento por todos os setores, porque o Brasil investe pouco. Acabei de ouvir isso aqui nessa palestra, claro que eu já sabia, né? Mas agora eu vi mais recentemente, quer dizer, continua no mesmo ponto, né? E investimento em pesquisa, o Brasil ainda está atrasado. Seu recado agora para quem está ouvindo a gente, principalmente para o produtor, aquele produtor que ainda é resistente, com semente certificada, que tem ali a sua preocupação, acha que é gasto e não investimento. Qual que é o recado para esse produtor? É justamente que cada produtor, seja de sementes, seja um que investe em gado, ou florestais, seja lá o que for, né? Que ele nunca pense que é gasto a pesquisa, porque isso é investimento. Quantos que estão reconhecendo agora, eu digo, essas pessoas que produzem, né? E que quando eles têm um agrônomo, quando tem assistência, eles lucram muito mais. Chegam a ter 2 colheitas por ano, 3 colheitas, uma coisa que não produzia no lugar. A pessoa vem e traz a variedade que é adaptada àquele local, aqueles problemas climáticos que tem variedades adaptadas. Porque quando a gente atira às cegas, a gente acerta no alvo? Duvido, né? Então, para acertar, para fazer as coisas certas, a gente tem que começar respeitando aquilo que foi pesquisado e os resultados dessa pesquisa. Aí, o investimento é certo, seguro, né? E satisfatório. Aí então, Voz da Experiência, a história viva, trazendo para vocês um pouquinho de toda essa trajetória aí, desde lá da década de 60, com o início da preocupação de se produzir uma semente certificada, uma semente de qualidade para o Brasil, até os dias de hoje, a necessidade de incentivar a pesquisa, a necessidade de novos investimentos para que, de fato, essa história continue com bons frutos. Obrigado, dona Odete, pela participação. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui direto de Curitiba, no Paraná, onde acontece o 21º Congresso Brasileiro de Sementes. Eu é que agradeço, porque é uma oportunidade muito boa, né, das pessoas ficarem sabendo, né, que é preciso trabalhar bem para se ganhar bem. Obrigado, dona Odete. Muito obrigado. Não por isso. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.